Cecília, deixa de ser imoral, mulher. Outro imoral. Desde que? Hum? Desde que? Quê? O que você falou aí? Imoral? Imoral, é? É. Por quê? Vai lá, Tá. começa. Ai, tô nervoso. Tô curiosa. Oi, babies! Tudo bom com vocês? Meu nome é Herbert e provavelmente vou falar alguma besteira. Que dia é hoje, Cecília? Você já tá achando graça, eu nem fiz nenhuma piada. 7 de setembro. 7 de setembro, o que aconteceu no dia 7 de setembro? Ah, um cara aí gritou independência ou morte. Gritou, porém quem assinou foi Maria Joaquina, não. Ó, tá vendo? Leopoldina. Não é difícil. Gritou, porque quem assinou foi Maria Leopoldina, no dia 2 de setembro, que foi domingo que já passou. Isso. Né? Para você que quer mais informações, a gente deixou aí no vídeo da semana para vocês. E aproveitando que hoje é dia da independência do Brasil, eu resolvi trazer 6 curiosidades sobre Dom Pedro. A ideia é que eu conte o que aconteceu na verdade, mas que eu conte também uma perspectiva um pouco diferente, como se Dom Pedro fosse gay. O que é que ele teria feito? Você já pensou se Dom Pedro fosse gay? Primeira coisa é que o nome completo de Dom Pedro tinha 17. Agora eu vou ter que contar de novo, porque são tantos sobrenomes que eu acho que até me perdi. Acho que são 19, peraí. Vou ler o nome e contar ao mesmo tempo, que é pra fazer mais sentido. Você fala. Tá bom. O nome dele era Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal, vale me Deus, eu tô até com a secura já, me dá uma água porque eu não tô conseguindo mais. Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Deu 17. Olha como eu tinha contado errado, tá vendo? Até me perdi. 17 sobrenomes essa criatura tinha. Agora, você imagina se Dom Pedro fosse gay, quais seriam os sobrenomes dele? Você acha que ele não ia colocar os nomes da diva pop e tudo nesse sobrenome pra lacrar na hora que ele pudesse chegar em todos os lugares? Como é que seria o nome dele, Cília? Você imagina? Eu vou imaginar alguns, né? Vamos então fazer aqui a minha sugestão de nome de Dom Pedro? Sim, senhor. Seria algo do tipo assim, ó. Pedro Perry Del Rey. Tá contando, Cecília? Não. A Fernanda vai contar porque Cecília ficou atrapalhada. O nome dele seria Pedro Perry Del Rey Lovato Carey Kiss, de cabelo grande Aguilera, Cyrus Houston Winehouse, Lavigne Spears Swift, The Minaj, J-Lo Gaga Knowles, eu não sei falar o nome. Knowles. Gomes Del Rio, que é o quê? Pra lacrar com o nome de drag no final. Quantos sobrenomes? Quantos? Não sei se foram 17 não, porque a gente perdeu a conta gente do perdeu a conta Lana Del Rey, a gente já perdeu. Não, Muito- foi depois do Lana que eu perdi. Vamos, Mas é o segundo. vamos contar de novo, então? Mas fala devagar, hein? Tá. Pedro Perry Del Rey, Lovato Carey Kiss, de cabelo grande, cabelo, pegou? Tá bom. Aguilera Cyrus Houston, Winehouse Lavigne Spears, Swift, Minaj, J-Lo Gaga, Knowles, Gomes Del Rio. 20. Olha. Ah, contei certo agora, hein? Gente, eu acho que eu gostei muito mais do nome. Pra brasileira aí. Eu achei também. Cadê o Vitar? Eu jurava que ia ter Vitar. Olha, gente, vocês deram na minha cara agora. Pra ficar mais fácil, porque agora, gente, eu não vou lembrar de todas as drags, elas vão me capar, entendeu? Porque eu vou esquecer algumas delas. Então você que tá aí, comenta aqui embaixo, antes de terminar o vídeo, qual é o sobrenome que Dom Pedro teria se ele tivesse só nome de drags brasileiras. Combinado? Depois eu vou comentar aqui todos os nomes e vou dizer o que eu achei, tá bom? A próxima curiosidade é aquela clássica que todo viado e todo sapatão também usa. O Pajubá? É, porque vamos lá, primeiro de tudo, Dom Pedro era fluente em 3 línguas: inglês, francês, português no caso. Eu esqueci a terceira porque ele também falava alemão. Só que é obviamente que se ele fosse gay, ele saberia de cor e salteado o Pajubá, que é a linguagem das LGBT. Pra Você você, sabe, né? eu sei. De cores salteadas. Não posso dizer que eu sei tudo, hein? Porque naquele dia que eu fui no Museu da Diversidade eu até errei algumas. Pra você que não sabe o que eu tô falando, as LGBT se apropriaram dos termos de algumas religiões de matrizes africanas pra falar as coisas em códigos, pra que ninguém pudesse entender direitinho o que a gente tá falando quando a gente tá falando entre LGBTs. Mas como Dom Pedro ia querer se comunicar com todos da mesma forma, né, com as Amapoa e também com os Ocó, que pra você que não sabe são as mulheres e os homens, ele ia instaurar para que todo mundo ali do Império soubesse falar o Pajubá, entendeu? Teria sido muito mais divertido, eu acho. Você não acha, Cecília? Com certeza. O que você acha, Fernanda? Imagina os candidatos presidenciáveis falando Amapolas e Ocós. Eu venho aqui para defender o povo brasileiro. A próxima curiosidade é que Dom Pedro I comia com as mãos. Ah, que nojento. A mulher dele, que é a Maria...
Não é possível. Não é possível. Tem um bairro em São Paulo chamado Leopoldina. Fica o Joaquim aqui, eu não consigo sair. Leopoldina! A mulher de Dom Pedro, Maria Leopoldina, abriu mão de comer com talher, porque era um costume europeu, né? Pra poder não acharem que ela era besta. E aí começou a comer que nem Dom Pedro com as mãos. Só que se ele fosse viado, ele não ia comer com as mãos, não. Você acha que a bicha vai sujar a mãozinha dela pra comer um franguinho aqui, que já basta aqui, ó, que já fica aquela... Pois é, não ia sujar a mãozinha dele, entendeu? Ia pegar os talheres, os garfos, ó, ia cortar as asinhas. Próxima curiosidade? Quem aí quer saber a próxima? Eu! Eu gosto que o público aceita e recebe o que a gente fala. Dom Pedro I estava com caganeira no dia que ele foi lá gritar às margens do rio Ipiranga a independência do Brasil. Só que assim, a gente vê os quadros pintados com os cavalos brancos e altos, só que não era um cavalo branco que ele tava, não. Ele tava num burrinho. Você acredita, Cecília? Não acredito. Era um burrinho, você não sabia? Eu não. Era um burrinho, Cecília. Tadinho do burrinho. Cecília, adivinha qual é o animal que estaria embaixo de Dom Pedro se ele fosse gritar independência e fosse viado? Um viadinho ou um unicórnio? Exatamente, seria um unicórnio, obviamente, porque é o bicho o quê? Que a gente chama de paixão, que representa as LGBT. Eu acho que faria muito mais sentido se fosse um unicórnio. Eu vou manter, então, o unicórnio, porque é Viado, em homenagem a você ele. virou unicórnio. Antes você era o burro, então? Fernanda gostou, o que importa, já tá valendo. Tem mais nada pra fazer não, hein, garota? Eu, hein? Vou te trazer mais não pra essa gravação? Ficar me humilhando desse jeito na frente dos outros? Viado, mas foi você mesmo que falou. Eu achei que você era viado, você falou que você era burro e agora que você é unicórnio. Eu estou ouvindo isso aqui, eu quero ver isso aqui. Olha, gostei. Tá bom? Gostei não. Opa. Combinado, público. Aqui, ó. Próximo. Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil em 12 de outubro de 1822, tá? Numa cerimônia no campo de quê? Não sei. Campo de Santana. Mentira! Numa cerimônia no Campo de Santana, que atualmente é o quê, Cecília? Já que você é tão inteligente mais que o burro aqui. Não sabe? É a Praça da República. Ah, só. Praça da República é onde foi aclamado o imperador do Brasil, Dom Pedro I. A enciclopédia sapatona vai contar aqui, porque ela é das histórias. Fala perto do microfone dele. O negócio é o seguinte, pessoal. Ela assinou a Declaração da Independência no dia 2. E aí ela foi e mandou uma cartinha para Dom Pedro, que na verdade era Pedro. Dom Pedro. Na verdade era só Pedro. E o Pedro estava viajando. Teoricamente deu uma passada em Santos para visitar a amante. Aí ele estava no burrinho, voltando para o Rio de Janeiro. No meio do caminho, depois de 5 dias, chegou a cartinha para ele. Porque na época não tinha trem, não tinha avião, não tinha essas coisas. O pessoal Não ia tinha de cavalo. WhatsApp, entendeu? Não deu Não pra tinha Maria WhatsApp. Leopoldina mandar um WhatsApp pra ele e falar: Aí ô, Dom chegou- Pedro, grita aí, ó, por favor. No dia 7, chegou a cartinha para ele, com a Leopoldina falando assim, queridão, grita aí, independência. Aí ele foi lá e gritou independência. E foi isso. E aí, o que aconteceu lá no Rio de Janeiro? Teve uma missa que foi realizada no dia 1º de dezembro, desse mesmo ano que eu tava falando, de 1822, que foi quando ele recebeu a coroa imperial. O que acontece? Essa coroa era benzida em óleo santo. Se fosse viado, seria o quê? Benzido por Santa Cher. Mas não, essa no caso foi benzido pelo santo, o santo. É importante dizer que Portugal estava revoltadíssima com essa questão toda, porque ela não queria que o Brasil se estabelecesse como uma nação, né? Queria que continuasse sendo colônia portuguesa. Então, contra a vontade dos portugueses, ele recebeu essa coroa. Ele, influenciado pelo Napoleão Bonaparte, recebeu então a coroação e teve a sagração, que é esse evento de torná-lo imperador. E em 1824, pela Constituição, o cargo dele passou a se chamar o quê? Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil. Era esse o nome que era dado para Dom Pedro a partir daquele momento, em 1824. A gente podia ter um nome para Dom Pedro Viado, né? Imperador, lacrador e defensor... Da lacração geral. Ai, perfeito! Imperador, lacrador e defensor da lacração geral. Olha só, que nome perfeito. Fernanda, por isso que eu sou amigo dela, que ela é boa nisso. E Ela como é... é que seria a coroação dele, hein? Ah, meu Deus, essa é muito fácil. Se Dom Pedro fosse viado, ele seria o quê? Proclamado diva, né, amores? Obviamente, pra que imperador você pode ser diva, como disse Fernanda, não é mesmo? E aí o que acontece é o seguinte. Cecília, imagina aqui. Um arco-íris, bota aqui atrás, e uma chuva de glitter. E Dom Pedro fazendo assim, entendeu? Com certeza. Ele estaria com isso aqui de unicórnio, não, né? Mas podia estar também. É a coroa! Ah, a coroa! É que... Será que o Dom Pedro era bissexual e não viado?
Faz sentido, porque Dom Pedro namorava, era casado com Maria Leopoldina. Logo, faz sentido que ele seja bissexual. Olha só a visibilidade bi aí, que a gente tanto preza, não é mesmo? Inclusive, estamos no mês da visibilidade bissexual, pra você que não se lembrava disso. Há rumores de que o filho dele era bissexual real, oficial. Tá aqui a nossa enciclopédia que anda e fala. Acabou de dar essa informação pra vocês. A última das informações sobre Dom Pedro, a última, mas não menos importante, é que ele era especialista em equitação e música. Ele era também compositor, tendo composto o hino de Portugal e também o hino da independência do Brasil. Que é aquele lá, Obrigado. para a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Mó bad. Se ele fosse fiado, a música ia ter o quê? Muito batidão, muito rala coxa na coxa, que é o que a gente gosta. Mas o que é isso? Meu Deus do céu, que susto! Não acaba isso aqui, ó. Acabou? Foi você que quis gritar, Não, amigo. tem uma aí mesmo. Vamos colocar aqui embaixo também sugestões de como ficaria o hino da independência do Brasil se tivesse influência de alguma drag queen ou de Dom Pedro gay? Pode ser? Pode ser? Adoro. Fernanda adorou a ideia. Então, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo essas coisas que a gente pediu pra vocês, se inscreve no canal das Bi e compartilha esse vídeo para que as pessoas se informem mais sobre o dia de hoje, sobre Dom Pedro I e também, né, se ele pudesse dar um pouquinho mais de close, se ele fosse viado assim como a gente, seria muito mais divertido, você não acha? Eu acho. Então é isso. Um beijo, babies!